Boa noite, meus amigos. Hoje vamos resolver a primeira parte da lista de exercícios 1, que trata sobre desigualdades. Bem, então, o primeiro exercício é o seguinte: resolva as seguintes desigualdades em termos dos intervalos e ilustre cada conjunto de solução sobre o eixo real. Então, o primeiro exercício é o seguinte, né? Temos que achar o conjunto de números reais que satisfazem essa desigualdade. Então, vamos anotar aqui. Primeira parte, temos que resolver a inequação x² menos x menos 1 menor que zero. Então, como já vimos durante as aulas, né, o método aqui que a gente vai usar é o método dos pontos críticos, né? Então, temos que achar os pontos críticos. Então, para isso, a gente vai resolver a equação quadrática, né? x² menos x menos 1 igual a zero, certo? Bem, nesse caso, o discriminante, né, que é igual a b² menos 4ac, nesse caso vai ser menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é igual a 1, vezes c, que é igual a menos 1, né? Isto aqui, claramente, é igual a 5, né? Que é um valor positivo, portanto, essa equação quadrática vai ter duas raízes reais diferentes. Quais são essas raízes? Bem, essas raízes estão dadas, né? x1 e x2, vamos colocar assim, estão dadas pela fórmula geral. Aqui vai ser menos b, como b é menos 1, então vai ser 1 mais menos raiz quadrada do discriminante, que é igual a 5, tudo dividido por 2 vezes a, sendo que a é igual a 1, então temos esse valor. Certo? Então temos aí os dois pontos críticos, né? 1 mais raiz de 5 e 1 menos raiz de 5 dividir por 2. Então o que a gente vai fazer agora é ubicar esses pontos na reta, né? Então digamos que esse daí é a reta. E, obviamente, o valor 1 menos raiz de 5 dividido por 2 vai ficar do lado esquerdo do valor 1 mais raiz de 5 dividido por 2, já que é o número menor, né? Perfeito. Muito bem. E agora, né, para a gente saber qual vai ser o conjunto de solução dessa inequação aqui, certo? O que a gente vai fazer é pegar o número arbitrário, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o número 0, né? O número 0, vamos pegar aqui o 0, né? Então, se a gente substituir o 0 aqui, vai ficar 0 ao quadrado menos 0 menos 1. Menos 1, um valor negativo, né? Então, o que a gente faz, nesse caso aqui, é toda essa região aqui, vamos pintar, né, com menos, certo? Menos. E como trata-se de valores, dos pontos críticos são diferentes, né? Então, vai tratar-se de um negócio alternado, né? Ou seja, os sinais vão ser alternados, né? Daqui para aqui vai ser positivo, negativo e positivo. Como a gente está interessado, né, nessa equação aqui, né, conjunto de pontos para os quais isto é menor que zero, ou seja, é negativo, a região que vai nos interessar é essa do meio, correto? Muito bem. Então vamos pintar essa região, né? Certo? Vamos pintar com essa cor aqui e esse intervalo vai ser o conjunto solução de nossa inequação. É importante observar aqui que trata-se de um intervalo aberto,
Por quê? Os pontos críticos são aqueles que anulam essa expressão aqui. Mas como aqui está menor estrito, então esses pontos críticos não serão considerados, certo? Então, para finalizar, a gente escreve o conjunto de solução, né, em termos de intervalos. Vai ser o intervalo aberto, né? 1 menos a raiz de 5 dividido por 2, esse é o extremo esquerdo, e o extremo direito vai ser 1 mais a raiz de 5 dividido por 2, certo? Então, o conjunto de pontos que estão dentro desse intervalo vão a satisfazer essa inequação aqui, perfeito? Muito bem, então agora a gente vai atacar a segunda inequação, né? Ok, então vamos lembrar aqui o segundo exercício, certo? Este aqui a gente já fez, né? Já. Agora vamos atacar esse exercício agora, né? Certo? Olha, então a gente quer achar o conjunto, os valores reais, né? Que satisfazem essa inequação aqui. Então vamos anotar. 3 dividido por x, 3 dividido por x, mais x menos 3 dividido por x menos 1. X menos 3 dividido por x menos 1. E tudo isso tem que ser menor estrito que 2 dividido por x menos 1. 2 dividido por x menos 1. Correto? Bem, então, como já vimos durante as aulas, né? O recomendável aqui é colocar toda a expressão que tem a ver com x de um lado, certo? Então, o que a gente vai fazer? Esse negócio que está do lado direito, vamos passar do lado esquerdo, né? Então, vai ficar da seguinte forma. 3 dividido por x, mais x menos 3, dividido por x menos 1, né? Menos, porque estamos passando esse negócio do lado esquerdo. 2 dividido por x menos 1. E do lado esquerdo vai ficar 0, né? Esse aqui é menor, correto? Porque a gente está restando, então essa desigualdade não se altera. Agora, veja bem, aqui nessa parte aqui você tem um denominador comum, que seria x menos 1. Então, o que a gente vai fazer? Colocar esse denominador comum, x menos 1, e esse numerador vai restar com esse numerador. Obviamente vai ficar x menos 3 menos 2, x menos 5, correto? X menos 5. Então, a expressão agora vai tomar essa forma, né? 3 dividido por x mais x menos 5. Tudo isto a gente quer que seja menor que 0. Bem, então, aqui, né, o que a gente vai fazer é dar um denominador comum, né? Ou seja, vamos homogeneizar e o denominador comum, obviamente, vai ser o produto dos denominadores. X multiplicar por x menos 1, né? E x menos 1 multiplica 3, então vai ficar 3 vezes x menos 1, mais, né? Esse x vai multiplicar a x menos 5, correto? Perfeito. E tudo isso aqui tem que ser negativo, menor que 0. Então, próximo passo, a gente tem que simplificar esse numerador, não é isso? Bem, então, observe aqui que a gente tem x vezes x. Então, né, vou ter x quadrado. Aqui a gente vai ter x multiplicar por menos 5. Então, vamos ter menos 5x. E desse lado a gente vai ter 3x. Então, menos 5x mais 3x. Tudo isso aí vai ser igual a menos 2x. E o termo constante, a gente obtém daqui, ó, 3 vezes menos 1. Então, menos 3. Perfeito? Muito bem. E o denominador, né, vai ser x multiplicado por
x menos 1, correto? Tudo isto aqui tem que ser menor que zero. Tá? Agora, você pode observar facilmente, né, que no caso do numerador, ele pode ser fatorado. Né? A gente pode pensar em dois números, cujo produto é menos 3, cuja soma vai ser menos 2. Né? Então, esse número seria menos 3 e 1. Né? Então, a gente pode fatorar dessa forma, né? X menos 3, tudo isso multiplica a x mais 1, correto? Tudo isso dividido por x vezes x menos 1, né? O denominador a gente não mexeu, simplesmente no numerador a gente fez uma fatoração, né? Observe que é menos 3 vezes mais 1 dá esse menos 3. Se você soma menos 3 com mais 1, dá esse menos 2 aqui, né? O negócio aqui é achar os pontos críticos, né? Então, os pontos críticos vão ser todos esses caras que anulam tanto o numerador como o denominador. Então, vamos anotar aqui os pontos críticos, né? Então, os pontos críticos, como já falei, são os caras que vão anular, certo? O numerador e o denominador. Então, x menos 3 é 0, quando x é 3. X mais 1 é 0, então x seria menos 1. O denominador aqui, né? Quando x toma o valor de 0 e quando x toma o valor de 1. Obviamente, esses valores, tanto 0 como 1, já são valores proibidos porque eles anulam o denominador. Então, eles não podem ser considerados dentro da solução, certo? Agora, se alguém tem dificuldades, né, para fatorar esse numerador, o importante aqui é achar os pontos críticos. Então, outro caminho poderia ser usar a fórmula geral da equação de segundo grau para achar essa raiz aqui, 3 e menos 1. Perfeito? Muito bem. Então, né, vamos ubicar esses pontos críticos de maneira ordenada, né, dentro da reta, certo? Ordenada significa que a gente tem que colocar o menor do lado esquerdo, que nesse caso vai ser menos 1, né? Depois iria o 0, o valor 1 e o valor 3. Outro ponto crítico 3, né? Então, mais uma vez, né, a gente vai considerar um ponto arbitrário, né, em qualquer um desses intervalos. Por exemplo, a gente pode tomar aqui o valor de 4, digamos, né, 4. Então, olha, vamos substituir aqui. Toda essa equação aqui, essa equação original, né, essa equação original, certo, foi transformada nessa equação aqui. Então, na verdade, é uma equação equivalente, né? Então, vou considerar assim, né? Isso aqui vale a volta também, porque é a mesma coisa, né? Se eu multiplico aqui, vai dar isso daqui, né? Então, certo? Vale, certo? Tudo isso. Portanto, trata-se de uma inequação equivalente, correto? Perfeito. Então, no lugar de trabalhar com a inequação original, eu vou me preocupar por essa inequação aqui. Então, essa daqui vai ser a minha inequação, certo? Aqui está indicando como é menor que zero. Nosso interesse trata-se do conjunto de pontos para os quais essa expressão do lado esquerdo é negativa. Então, por exemplo, eu pego esse 4 por aqui, né? Vou substituir aqui 4 menos 3 vai dar 1, né? Não interessa os valores, o importante é que vai ser mais, né? 4 mais 1, 5, então vai dar mais. Aqui 4, né? Mais 4 menos 1, 3, mais. Tudo mais, né? Então, positivo dividido por positivo é positivo. Então, essa região onde está o 4, né? Seria positiva, certo? É uma maneira prática, né? Para discriminar, certo? Ou saber
quais são os sinais em cada um desses intervalos, né? Então aqui vai ser positivo, e como já vimos, né, como são pontos críticos diferentes, tem que dar-se de uma forma alternada. Aqui menos, aqui mais, aqui menos e aqui mais, correto? Muito bem, então, mais uma vez, né, estamos interessados na região negativa, tá certo? Vou apagar esse aqui, porque isso aqui foi verificado apenas para a região da direita, né? E outro é alternado. Então, como estamos interessados na região negativa, certo? Então, os intervalos de nosso interesse são aqueles que estão pintados, né, com esse simbolinho menos, né, indicando que a expressão aí vai ser negativa, correto? Então, seriam essa união desses dois intervalos aqui, né? Vamos pintar, certo? Tá? Muito bem. Agora, o pessoal algumas vezes tem dúvidas se tomar ou não, se considerar esses pontos críticos, né? Então, por favor, o seguinte, né? Baixo hipótese nenhuma, você pode considerar aqueles pontos críticos que anulam o denominador. Então, 0 e 1 já estão proibidos, né? Mas, se por acaso aqui fosse menor ou igual que 0, ou seja, se aqui nessa inequação original fosse menor ou igual a 0, digamos, né? Menor ou igual a 0, então cabe a possibilidade que o numerador se anule. Então, nesse caso, você tomaria os caras que anulam o denominador, ou seja, 3 e menos 1, né? Então, nesse caso, você fecharia aqui e fecharia em 3, correto? Certo? Mas como aqui está dizendo menor estrito, né? Você não considera esses valores. Mas é importante, né, observar que em outra situação, se fosse menor igual, né? Menor igual, então os pontos críticos que anulam o denominador seriam considerados. Mas os pontos críticos que anulam o denominador, jamais, certo? Então, para finalizar, vamos escrever o conjunto de solução como uma união de intervalos, nesse caso, né? Então, vai ser aberto, menos 1, até 0, também aberto aqui, né? Aberto, certo? Aberto, intervalo aberto, união, né? Com o intervalo aberto do extremo esquerdo 1 e do extremo direito 3, correto? Então, essa daí seria a solução do segundo exercício, tá bom? Beleza, muito bem, então a gente já resolveu isso. Agora, né, bem, aqui eu não estou olhando, então deixa eu apagar esse negócio. Olha, temos essa nova inequação, né? 1 dividido por 3x menos 1, vamos anotar aqui, né? Exercício 3, certo? Então, como indicado aqui, 1 dividido por 3x menos 1, né? 1 dividido por 3x menos 1 tem que ser menor que 2 dividido por x mais 5. 2 dividido por x mais 5. Né? Então, a gente quer achar os valores, os números reais x que satisfazem essa desigualdade, essa inequação. Então, mais uma vez, né, como já falei durante as aulas, né, por favor, não tentem trabalhar de forma cruzada. Por quê? Porque lembre-se que você somente, ou melhor, somente se você multiplica por números positivos, a desigualdade é preservada. Mas quando você multiplica por quantidades negativas, a desigualdade muda, certo? Então, a gente não tem controle sobre o sinal, né? Para alguns valores, 3x menos 1 serão positivos e para outros negativos. Então, como recomendado, né, é melhor deixar toda a expressão que tem a ver com x de um lado, né? Então, vamos passar isto aqui do lado esquerdo, tá bom?
Então, seguinte, né? 1 dividido por 3x menos 1, né? Menos 2, né? Dividido por x mais 5 vai ser menor que zero, né? E, na verdade, isto aqui é uma desigualdade equivalente, né? Passei isto do outro lado, pronto. E aqui, o que a gente vai fazer vamos escrever um denominador comum. Vamos homogeneizar, né? O denominador seria o produto 3x menos 1 vezes x mais 5, né? Certo? E o numerador vai ser x mais 5, x mais 5 menos 2 vezes 3x menos 1, né? E tudo isso tem que ser menor que zero, ok? Agora vamos simplificar esse numerador, né? Olha, aqui a gente no numerador tem o seguinte: menos 2 multiplicar por 3, 6x, menos 6, mais x. Então, a gente vai ter menos 5x, correto? E por outro lado, a gente vai ter menos 2 vezes menos 1, seria 2, mais 5, então a gente vai ter mais 7, não é isso? Denominador, o mesmo, né? 3x menos 1, multiplicando a x mais 5, e tudo isso tem que ser menor que zero, ok? Aqui, mais uma vez, como já falado, né, durante os exemplos dados na aula, né, é melhor, é recomendável, né, ter, não é obrigado, mas é recomendável multiplicar, caso o coeficiente de x seja negativo, multiplicar por menos, né, para obter um coeficiente positivo. Então a gente vai multiplicar por menos, né? Mas toda vez que você multiplica por menos, essa desigualdade aqui tem que mudar. Então vai ser maior que zero. Isso, 3x menos 1, x mais 5. Correto? Então toda essa expressão aqui vai ser maior que zero, tá? Agora, essa nova, melhor, essa inequação aqui vai ser, digamos, a equação de nosso interesse, porque ela vai ser equivalente à original. Então vamos señalar, né, que essa daqui é de nosso interesse, esse sinal aqui, tá? Então, mais uma vez, achamos os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Os caras que anulam tanto o numerador como o denominador, certo? Pontos críticos, né? Então, numerador 5x menos 7 vai ser igual a zero, se somente se x é igual a 7 quintos, né? Então, vai ser 7 quintos. Quem anula esse denominador? 3x menos 1 igual a zero, quando x é 1 terço, né? 1 terço, e obviamente x mais 5 igual a zero, se somente se x igual a menos 5. Mais uma vez, esses dois últimos valores, né, jamais podem pertencer ao conjunto de solução, já que eles anulam o denominador. Isso aí está proibido, né? Agora, esse cara vai formar parte do conjunto de solução? É a pergunta, né? Ele anula o numerador. Como aqui é maior estrito, não vai formar parte. Mas se aqui fosse maior ou igual a zero, né? Se fosse maior ou igual a zero, você consideraria esse valor também. Porém, esses dois caras, né, que anulam o denominador, jamais. Beleza? Muito bem. Então, mais uma vez, a gente ubica, né, de forma ordenada esses pontos. O menos 5 vai estar desse lado, né? 1 terço é menor que 7 quintos, é claro, né? 1 terço é aproximadamente 0,3333 e 7 quintos é maior que 1, então vai estar por aqui, certo? Bom, então pela nossa experiência, né,
os sinais, né, vão se alternar. Como a gente já deixou aqui de forma positiva os coeficientes que acompanham x, então sabemos, né, que desse lado vai ser mais, como trata-se de pontos críticos, todos diferentes, tudo alternado, né? Mais, menos, mais e aqui menos, certo? Muito bem, quais são os intervalos que são interessantes para nós? Aqueles onde a expressão é maior que zero, né? Então, temos que pintar aqueles intervalos que tem mais. Seria isto daqui à direita, certo? Né? Vamos pintar aqui, tá? E esse intervalo também, correto? Perfeito, muito bem, esse intervalo aqui, né? Então, por favor, como já falei, mas é importante, né, recalcar que 1/3 e menos 5, eles jamais podem formar parte do conjunto de solução. Mas se aqui fosse maior ou igual a zero, o valor 7/5 formaria parte, né? Somente se fosse maior ou igual a zero, que não é o caso. Beleza? Portanto, conjunto de solução seria a união de esses dois intervalos aqui, ó. Aberto menos 5 até 1/3 aberto também. União, né? União com o intervalo infinito que vai de 7/5 aberto aqui no toma, esse extremo, até mais infinito. Perfeito? Ok, então esse daí seria o conjunto de solução de nossa inequação. Então vamos com a próxima. Perfeito? Muito bem. A próxima inequação é esta daqui, né? Achar os valores de x que satisfazem o seguinte, né? X cubo maior que x, né? Então vamos anotar aqui para que valores de x vale essa desigualdade aqui, ó. X cubo é maior que x, né? Bom, então o que a gente pode fazer aqui é passar esse x do lado esquerdo, então vai ficar x cubo menos x maior que zero, né? A ideia é achar os pontos críticos, né? Então a gente pode ver aqui que podemos fatorar o x, colocar em evidência x, e vai ficar x quadrado menos 1, né? Isso tudo positivo, né? Então, aqui, ó, seria uma diferença de quadrados, né? Então, é importante, né, lembrar que a quadrado menos b quadrado é igual a mais b multiplicado por a menos b, né? Uma identidade conhecida chamada diferença de quadrados, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho x quadrado menos 1. Só que 1 é 1 ao quadrado. Portanto, aplicando isso daqui, a gente pode escrever da seguinte forma, né? X igual, que seria a soma, né? X com 1 vezes a diferença, né? Certo? E aqui já vai ficar claro quem são os pontos críticos, né? Aqueles que anulam x vale 0, né? X mais 1 igual a 0, então x vale menos 1, x vale 1. Isso, então, os pontos críticos já não vou anotar, vou colocar diretamente eles. Essa retinha aqui, certo? Menos 1 aqui, certo? 0 e 1 aqui, certo? Muito bem, então, novamente, como está tudo positivo, os coeficientes, estou falando, né? Então, pela nossa experiência, né, já sabemos, né, que do lado de 1 tem que ser tudo positivo, né? E aqui vai se alternar porque temos pontos críticos diferentes, certo? Então, deixa eu apagar aqui, vamos colocar bonitinho. Aqui, então, essa região é positiva, né? No sentido de que essa expressão aqui vai ser tudo maior que zero, né? E aqui vai ser
negativa, né? Mas se você tem dúvidas, então você pode aplicar aquela técnica, digamos, ou forma prática melhor, né? Pegar um rapaz aqui, por exemplo, à direita de 1, que seria o 2, por exemplo, e substituir aqui, né? 2 vezes 2 mais 1, que seria 3, positivo, positivo, 2 menos 1, positivo, todo positivo, positivo, né? Aqui pega outro valor e você vai verificar que vai ser negativo, né? Isso, e assim vai. Ok, então como aqui é maior que zero, né? Essa vai ser a nossa inequação, essa última inequação, que é equivalente à original, certo? Então, a gente observa apenas essa, e como aqui está dizendo maior que zero, então pintamos os intervalos sinalizados com mais, né? Que seria daqui para aqui. Então, mais uma vez a pergunta, eu tenho que tomar esses pontos críticos? Resposta não, porque esses pontos críticos anulam, né? Anulam, cada um desses pontos críticos anulam essa expressão do lado esquerdo. E aqui está dizendo maior estrito. Se fosse maior igual, então você consideraria também os pontos críticos e, portanto, os intervalos seriam fechados. Mas como aqui está sendo estrito, certo? Maior que zero estrito, você não considera os pontos críticos, perfeito? Então, vamos escrever conjunto solução, né? Vai ser a união do intervalo aberto menos 1 até 0, aberto, né? União com o intervalo infinito que vai de 1 até mais infinito. Perfeito? Muito bem. Então, essa daí vai ser a solução à nossa inequação, né? E, bem, finalmente, né, vamos resolver, né, essa última inequação aqui, ó, essa daqui, certo? Vamos escrever, né, 2x menos 5, então 2x menos 5 dividido por 3, né, tem que ser menor que x mais 1, né, menor que x mais 1, né? Então a gente tem que achar os valores, os números reais que satisfazem essa inequação. Bem, aqui observa o seguinte, esse 3 já é um número fixo, né? Ele tem um sinal positivo, certo? Então, nesse caso aqui, eu posso multiplicar e não teria problema, né? Como ele é um positivo, eu multiplico por 3, né? O que a gente poderia fazer aqui, né? É multiplicar por 3, certo? Por 3 a ambos os membros da inequação, né? Então, essa desigualdade, quer dizer, esse que era menor aqui não vai mudar. Então, a gente elimina o denominador do lado esquerdo, vai ficar 2x menos 5 menor que, estou multiplicando aqui também, 3x mais 3, tá bom? Então, por favor, a gente está fazendo isso, ou pode fazer isso, porque 3 é o número, que nesse caso a gente sabe, né? É um número fixo, melhor. Número fixo, e sabemos que é estritamente maior que zero, né? A gente não podia fazer isso, por exemplo, deixa eu ver aqui, nessa inequação, porque aqui a gente não sabe, né, se exatamente se isto é positivo ou negativo. Isso pode variar, de fato vai variar, conforme variam os valores de x. Tá? Mas como aqui é 3, a gente multiplicou por 3, que é uma quantidade positiva, isso aqui não muda, né? Perfeito. E aqui agora vai ser bem simples resolver, né? Então deixamos, porque esta aqui é uma inequação, aliás, primeira ordem, né? Esse 3 vou passar do lado esquerdo, então vai ficar menos 5 menos 3. E esse 2x do lado direito. Então vai ficar dessa forma, né? E fazendo as simplificações, que vai ficar menos 8, nisso, menos 8 menor
menor que x, correto? Beleza. Era 2x menos 5 mesmo. 2x menos 5, então tá, perfeito. 2x menos 5, deixa eu ver, 3x mais 3, menos 5 menos 3, ok. Então aqui já está a resposta, né? X vai ser maior que menos 8, né? A gente pode, obviamente, isso daqui ilustrar, né, com intervalo, né? Deixa eu pintar de outra cor aqui. Seria aberto, porque aqui está dizendo estritamente maior, né? Então seria essa região aqui. Os valores de x que são maiores que menos 8, perfeito? Então, o conjunto de solução, expressado em forma de intervalo, seria o intervalo aberto em menos 8 até mais infinito, né? Qualquer valor maior que menos 8 satisfaz essa inequação aqui. Beleza? Muito bem. Então, está resolvido essa inequação, ok? Ok, pessoal, no próximo vídeo a gente vai resolver equações, né? Inequações, mas dessa vez que vai envolver valor absoluto. Perfeito? Ok, então vamos parar por aqui.